Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra antes de nos assentarmos à mesa do Senhor, à mesa da comunhão, para cearmos. Esse é um dia tão especial, né? Para nós cristãos. Para nós cristãos evangélicos, a Páscoa, ela é relembrada todo momento que a gente participa da Santa Ceia, né? Então, esse é o momento de celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Eu quero aproveitar esse momento que oramos, né, pela Tayane, pelo Tiago, pela Thaís e pelo Guilhermo, e dizer que naquele dia muitas outras pessoas foram usadas, né, como instrumentos de Deus, enfermeiras, os intercessores. Orando por vocês, nós estamos orando por todas essas pessoas que foram usadas por Deus para trazer esse milagre na vida da Valentina. Que Deus abençoe todos aqueles que tiveram a participação ativa naquele momento aqui. Glória ao nome do Senhor por suas vidas. Lucas capítulo 19, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Podem sentar, por favor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a condição de Zaqueu, né, gente? Nós conhecemos muito bem essa história aqui. É interessante que a palavra que Jesus usa, lá no original, no grego, a palavra perdido, tem esse significado de algo que está, deteriorado, quebrado. A palavra grega usada por Jesus tem esse significado, algo que está destruído. Olhe bem para mim, algo que está arruinado, algo que está deteriorado. Quando Jesus diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido, está falando aquilo que estava destruído, arruinado, deteriorado, sem utilidade. Esse é o significado da palavra, algo sem utilidade, deteriorado. Essa era a condição de Zaqueu, né, gente? Era um judeu, completamente rechaçado pelos seus irmãos. Imagina um judeu considerado por todos um traidor. Zaqueu, quando ele passava, e obviamente ele sempre estava acompanhado de uma escolta de soldados romanos, até porque ele não era, como Mateus, apenas um cobrador de imposto, né? A palavra diz que ele era o chefe dos publicanos. E todo publicano, gente, para um judeu era considerado uma pátrida, um traidor. Possivelmente quando Zaqueu passava, né, com a sua escolta de soldados romanos, as pessoas cuspiam, que era uma forma, naquela época, né? O povo do Oriente tem essa prática, né, de mostrar repugnância, repulsa para alguém. Passou, cuspiam. Era assim que Zaqueu era visto, um traidor. Ele era aquele que a nação de Israel considerava que tinha se vendido para os romanos para cobrar imposto de Roma. E o pior, né, gente? Todo mundo sabia disso. Zaqueu, ele tinha que alimentar uma rede de corrupção, porque não era apenas o imposto de Roma que ele cobrava. Soldado tinha que pegar a sua parte, centurião tinha que pegar a sua parte. A palavra mostra em alguns momentos, né, até os sacerdotes e líderes religiosos
se alimentavam dessa corrupção. Você entende por quê? Que quando Jesus diz para ele, hoje chegou salvação nessa casa, o que é que ele toma como decisão? Vou devolver 4 vezes mais. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava dizendo o seguinte: uma parte eu já entreguei para Roma, não tem como voltar, mas a parte que eu sei que não era de Roma, eu sei para o bolso de quem foi. Por isso que ele diz, eu quero devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Será que a palavra impactou no coração desse homem? Desse homem que Jesus o considera como um homem perdido. Zaqueu, gente, era uma coisa quebrada. Zaqueu era aquela pessoa que às vezes a gente olha e diz assim, esse aí não tem jeito mais. Sabe quando a gente está orando por alguém da nossa família? Alguém que a gente conhece, diz assim, olha Senhor, eu estou até orando, mas eu olho e não vejo mais. E você sabia, meu irmão, que Deus, Ele é especialista em coisa quebrada? Ele é especialista em coisa quebrada. Jesus está dizendo exatamente isso. Hoje, como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei que religiosos, sacerdotes, essa turma aí, hipócrita, está todo mundo me criticando. Mas eu estou aqui, porque esse homem aqui, essa coisa quebrada aqui, chamada Zaqueu, eu sei que ele precisa de conserto. E é curioso, né? Se a gente prestar atenção, Jesus, ele sempre quis estar perto de gente que um dia se quebrou. Porque gente que um dia se quebrou, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, e é sincero, e é sincera, Deus vai querer consertar. O pior problema, gente, é gente que não acha que precisa de conserto. Esses eram os fariseus. Esses eram aqueles que Jesus cita na parábola do bom samaritano, lembra? Quando ele diz que o homem está descendo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho os ladrões, né, pegam aquele homem, deixam ele quase morto, e aí passa o levita, passa o sacerdote. Esses não achavam que precisavam de conserto, não. Aliás, eles eram hábeis em apontar áreas quebradas na vida dos outros. A bênção do Evangelho é quando nós, eu, você, nós seres humanos, quando eu entendo que uma área da minha vida se quebrou, e eu digo, oh meu Deus, como eu preciso de um conserto. Se a gente colocar a memória, né, para agir um pouquinho, Jesus, ele conta uma parábola exatamente assim. Jesus traz aquela história, né, do fariseu e do publicano que chegam no templo para orar, e o fariseu nem se ajoelha. Aliás, a oração dele é obrigado porque eu não sou como esse. Já aquele que sabia que a sua vida tinha sido quebrada e que precisava de conserto, Jesus cita a oração dele, né? Diz que era batendo no peito e dizendo, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus pergunta, quem saiu dali justificado? Na verdade a pergunta não é essa, a pergunta é, quem saiu dali consertado? Jesus pergunta, vocês acham quem foi que saiu daquela oração consertada? Coisas quebradas. Quando nós olhamos, irmãos, para as histórias da Bíblia, nós vamos encontrar nos grandes homens e mulheres da Bíblia, grandes. Eu estava preparando essa mensagem, eu pedia que o Espírito Santo pontualmente me mostrasse pessoas que eu pudesse refletir aqui com vocês, que eram coisas quebradas, né? A primeira que eu citei no culto das 7 da manhã foi Raabe. Lembram de Raabe? Aquela que Deus consertou. Mateus capítulo 1, a palavra fala sobre centenas de nomes da genealogia de Jesus. Centenas de nomes. Só aparecem 5 mulheres, 5 apenas. Na genealogia do mestre, só 5 mulheres. E entre elas está quem? Aquela coisa quebrada que o Senhor consertou. Raabe. Depois leia a história dela. Por quê? Porque Deus é especialista em consertar a coisa quebrada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, houve um momento da nossa vida que em algum momento a gente se quebrou, ou que alguém nos quebrou, ou que nós provocamos essa quebra.
O primeiro exemplo que eu quero trazer de uma coisa quebrada, além de Raabe, né, que eu lembrei de citar, é Moisés. Lembram de Moisés? Grande libertador. Moisés era uma coisa quebrada, gente. A vida o quebrou desde o nascimento. Desde o nascimento, aquele homem foi sendo quebrado pela vida. Imagina uma criança que teve que ser escondida do nascimento até 3 meses. Os pais tiveram que fazer de tudo para ele não chorar. Estava assistindo lá em casa, gente, esse final de semana, assistindo com as crianças, um documentário sobre Moisés. E aí é muito forte aquela cena, né? Em que a mãe de Moisés toma uma decisão desesperadora de colocar Moisés no cesto. Por quê, gente? Porque durante 3 meses a palavra diz que de todas as formas ela tentou esconder, porque havia uma sentença, né? Lembram da história? O faraó tinha declarado que todo menino que nascesse tinha que morrer, tinha que ser jogado no Nilo. Então a mãe de Moisés, no 3º mês, não tendo mais o que fazer, pega a criança, coloca dentro de um cesto e deixa o rio deslizar o seu filho. Imagina um ato desesperador. É encontrado pela filha do faraó. Uma das coisas, gente, que eu observo que quebrou a vida de Moisés é crise de identidade. Se tem um homem na Bíblia que eu considero com mais crise de identidade, é Moisés. Você já parou para pensar que o nome hebraico de Moisés a gente nunca ficou sabendo? Quem deu o nome dele, de Moisés, foi a filha do faraó. O nome original dele a gente só vai saber no céu. Porque Moisés em egípcio é tirado das águas. Foi quando a filha do faraó o viu no cesto, ele no rio, e tirou ele das águas. Colocou o nome dele Moisés, que significa tirado das águas. Aí a palavra diz que aparece Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e diz para ela: olha, tem uma ama de leite, quer que amamente? Aí Moisés foi amamentado pela mãe, dali até os 5 anos. Quando é 5 anos que ele completa, ele é tirado da família. E vai morar onde? No palácio. Quer mais crise de identidade do que isso? Moisés cresceu, gente, até os 40 anos sem saber o que ele era. E aí, eu sou daquele povo que sofre ou do povo que faz aquele povo sofrer? Imagina a confusão na cabeça daquele homem. Quando completa 40 anos, ele sai para dar um passeio, vê um homem egípcio maltratando. Aí sim, né? Ele entendia: olha, eu sou daqui, mas não sou daqui. Já passou? Eu sou príncipe, mas não sou príncipe. Eu sou hebreu, mas não moro com eles. Quem mora comigo maltrata aqueles que eu sou. Aí essa confusão mental faz esse homem fazer o que, gente? Num ato de impulso, vai lá e mata o egípcio. Ou seja, a vida que quebrou Moisés desde a mais tenra idade, vai o quebrando cada vez mais, né? Agora ele é um assassino. E não só um assassino, a palavra diz que ele oculta o corpo, né? Ele agora tem 2 crimes, como a gente costuma dizer, nas costas. Tem que fugir para o faraó não o matar. Quer mais crise de identidade que isso? Aí agora, os próximos 40 anos de Moisés é vivendo entre outro povo. Imagina, os primeiros 5 anos com um povo, os próximos 35 anos com outro povo e outra cultura. Agora Deus o tira dali e ele vai passar 40 anos com o povo de Midian, que era um povo, né, que era meio politeísta. Vai casar com a filha do sacerdote, que era meio politeísta, meio monoteísta. Quer crise de identidade maior que essa? Só que é assim que Deus vai nos consertando, né? E aí, quando Deus aparece a ele naquela sarça, né? E diz para ele: agora você volta e vai libertar o meu povo. Qual povo? Aquele que eu vivi 35 anos vai ter que liberar o povo que eu só vivi 5 anos. É isso mesmo, Moisés. Deixa eu organizar tudo na tua mente. Deixa eu consertar tudo que está quebrado em você. Por quê? Porque Deus é especialista em coisa quebrada. Aí esse Moisés é aquele que a Bíblia chama de o homem mais manso da terra. Gente, como que isso é possível? Um homem tão impulsivo, um homem que chega a assassinar alguém a sangue frio, só
Deus que conserta coisa quebrada. Eu não sei o que já se quebrou dentro de você, mas dentro de mim muita coisa já se quebrou e só foi Deus que consertou. Porque, gente, deixa eu dizer um negócio para você, olhe bem para mim. Quando algo quebra dentro de nós, a gente perde o rumo, como o Zaqueu perdeu. Quando Jesus diz naquela mesa, olha, hoje chegou salvação nessa casa. Quando ele diz assim, porque esse aqui, ó, que vocês não consideram filho de Abraão, ele também é filho de Abraão. É tipo assim, no julgamento de vocês, esse aqui não merece sentar à mesa com Abraão. Mas do mesmo jeito que ele se quebrou, vocês também em algum momento se quebraram. Mas eu vim consertar o que se quebrou na vida dele. Assim Deus te diz nessa manhã, Ele vai consertar coisas na tua vida. Quantas coisas, irmãos, se quebram dentro da nossa alma. Quantas coisas se quebram no casamento, né? Deus é aquele que conserta coisas que se quebraram no casamento. Quantas coisas que se quebram na relação de pai com filho, mãe com filho, com filha. Deus é aquele que conserta. Porque Ele conserta tudo. Diga graças a Deus, Ele conserta tudo. Nessa manhã de Santa Ceia, onde você vai sentar à mesa do Senhor, para ter comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo e com seus irmãos, aí no teu lugar, diga isso para o Senhor, meu Deus, há coisas no meu coração que precisam ser consertadas. Inclusive você, que até a tua fé foi abalada por coisas que se quebraram dentro de você. Peça isso ao Senhor nessa manhã, meu Deus, conserta o meu coração, conserta a minha fé. O segundo exemplo que eu quero trazer bem rapidamente é Davi. Davi é outro, gente, cheio de crise de identidade, né? Era aquele menino que nem o pai considerava ele como alguém possível. Já imaginou? Você viver numa família que nem teu pai te considera como alguém possível para nada? Porque a palavra diz que quando Samuel vai buscar um dos filhos de Davi para ser ungido como rei, Samuel pede a Jessé, olha, traga aqui teus filhos, porque Deus disse que um dos teus filhos vai ser ungido com óleo hoje. Aí a palavra diz que Jessé coloca 7 filhos na frente de Samuel, 7. Samuel vai tentando ungir um, Deus diz não. Samuel vai tentando ungir outro, Deus diz não. O outro não. Tem hora que Deus diz, Samuel, para, você está olhando demais para a aparência. Eu olho para o coração, não olha para a aparência não. Samuel então pergunta, ô Jessé, tem mais alguém? Gente, por que Davi não tinha sido chamado? A resposta daquele homem diz muito, né? Ele diz assim, tem um mais novo, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Era tipo assim, né? Se não foram esses aqui, imagina aquele lá. Essa resposta de Jessé, alguns rabinos chegam a conjecturar, está na Bíblia não, tá gente? Mas chegam a conjecturar de que Davi não fosse filho legítimo. O tratamento que Eliabe deu a ele, né? Chamando ele de presunçoso. Tem crise de identidade maior que essa? De você não conseguir ver a sua família sentindo você sendo parte? Tem coisa mais difícil para quebrar os nossos sentimentos do que isso? Você olhar para a sua família e dizer, oh meu Deus, nem a minha família. Davi teve que conviver com isso. Será que quebra? Será que isso quebra o coração? Davi teve que conviver com isso. Aí a palavra diz que ele é ungido, 16, 17 anos, e agora ele tem que fazer o quê? Fugir. Por quê? Porque o seu líder, o líder da sua nação, o rei que ele tinha servido, tocando harpa para ele se acalmar, agora queria matá-lo. Ele passa 13, 14 anos fugindo de um lugar para o outro. Quer mais coisa que quebre a alma do que isso? Você ter alguém como referência, se a pessoa começar a lhe perseguir? Aí 15 anos aproximadamente depois, Deus estabelece ele como rei. Davi é ungido 3 vezes, tá gente? Davi é o rei de Israel, o único rei de Israel que é ungido 3 vezes, na casa do pai, em Ramá, apenas por algumas tribos de Israel, e depois ele assume todo o país, né? 3 vezes ele é ungido.
E aí depois que o seu governo está estabelecido e tal, mas por dentro, né? Ele estava todo quebrado, porque é assim que acontece, tá, gente? Olhe bem para mim. Todas as vezes que coisas foram quebradas dentro de nós, não foram consertadas, isso será usado, infelizmente, para a gente quebrar coisas na vida dos outros. Todas as vezes que coisas foram quebradas dentro de nós e não foram consertadas, isso será usado, infelizmente, para quebrar alguma coisa na vida de alguém. Foi o que aconteceu com Davi. Rei, governo total. A palavra diz que Deus tinha trazido paz sobre quase todo o reino. Davi estava lutando apenas algumas últimas batalhas que ele nem quis ir, né? Não quero me delongar na história. Mas aí o que ele faz? Olha para a mulher do seu melhor amigo, a cobiça, mete adultério com ela para consertar a situação, planeja um assassinato. Meu Deus, nós estamos falando do homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas como tinha tanta coisa quebrada no coração de Davi que precisava ser consertada, Deus precisava consertar algumas coisas ainda dentro dele, né? Você conhece a história, né? Planeja a morte de um dos seus melhores soldados e amigo. Tudo que estava um pouco quebrado dentro de Davi, né, gente? O que é que acontece? Tudo desfacela. Lembra a palavra que eu usei? No original grego, a palavra que Jesus utilizou, que estava perdido é o quê? O que está deteriorado, arruinado, destruído, está sem utilidade. Agora, quando Davi tem essa atitude, tudo nele se quebra. E o que aconteceu? Deus é especialista em consertar o quê? Coisa quebrada. Você já leu o Salmo 51? Depois leia o Salmo 51. O Salmo 51, gente, é o salmista Davi pedindo: Senhor, conserte. Quando ele pede assim, gente, não retire de mim o teu espírito, ele está dizendo: estou precisando de conserto. Eu não estou me conhecendo, eu não estou me reconhecendo, então eu preciso de conserto. Tem gente aqui nessa manhã pedindo isso para Deus, peça mesmo. O Senhor quer consertar, porque Ele é especialista em coisa quebrada. Você já percebeu como é que a gente trata coisa quebrada? Hoje não muito, né, gente? Que hoje as coisas elas são tão descartáveis, né? Mas antigamente, quem é que não tinha em casa, né? Um tubinho de cola de Super Bond, né? Eu ainda tenho. Você tem em casa o Super Bond, quando ali quebra a asazinha da xícara, né? Um pedaço do prato, você vai lá e cola, né? Tem áreas da nossa vida que está assim, né? Toda remendada, toda cheia de ajustes de Deus. Mas deixa eu dizer, Ele não deixa assim. Quando Ele conserta, Ele deixa tudo novo. Ele deixa tudo novinho, porque foi assim que Ele fez com Davi. Por isso que esse homem, com essa história, né, tenebrosa que eu contei a vocês, esse homem é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus consertou tudo na vida dele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Ele conserta tudo na nossa vida. Ele conserta tudo no teu coração. Você está dizendo: pastor, é possível? É sim, Ele sabe que tem coisa no teu coração que está quebrado, e Ele vai consertar. Creia nisso. Você crê nisso? O último exemplo que eu quero trazer é de Paulo, né? Antes chamado de Saulo. Era outro homem cheio de crise de identidade, né? Era aquele homem que era judeu, mas a religião. Tem outro problema, tá, gente? Tem gente que foi quebrado pela religião. Saulo era esse, né? Ele era tão religioso que a religião tinha quebrado a alma dele e a essência de Deus. A religiosidade. Sabe, gente que vive só em cima de regras e de religiosidade? Esse era Saulo. Era tão religioso que arrastava crianças pelas ruas de Jerusalém, achando que estava fazendo um serviço e um favor para Deus. Esse era Saulo. Um homem que a religião deixou a alma dele em pedaços.
Era um homem que tinha perdido até sentimento por causa da religião. Paulo era um religioso. Aliás, ele diz no testemunho para os apóstolos: olha, se vocês eram guardadores da lei, eu era muito mais que vocês. Porque eu, da tribo de Benjamim, fariseu, filho de fariseu, esse era Saulo, religioso, até o tutano. Quantas pessoas, irmãos, que a religião te quebrou, até porque você foi buscar resposta de Deus na religião, mas nesse lugar, mas infelizmente, irmãos, a religião ela é feita de gente imperfeita. Por isso que a gente precisa ser consertado por Deus nele, e não na religiosidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A religião não conserta ninguém, só Deus conserta. Guarde isso, religião não conserta ninguém, só Deus conserta. Religião pode até quebrar algumas coisas dentro de nós. Mas Saulo foi aquele que Jesus o encontra, né? No caminho de Damasco, e diz para ele: opa, mudou tudo, viu, camarada? Antes você perseguia, agora você vai ser perseguido. Antes você arrastava as pessoas, agora você que vai ser arrastado. E vai ser duro para você, se você quiser resistir a isso. Vai ser duro para você. E é naquele lugar então que Deus conserta a vida daquele homem. Aquele homem que se tornou um homem que sofreu tanto. Por quê? Porque pediu e permitiu que o Senhor consertasse coisas no seu coração. Amém? Vamos orar e vamos cear. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Pode ficar como você está, enquanto você pode ficar sentado, pode ficar sentada, por favor. Segure o corpo de Cristo, enquanto nos preparamos para esse momento, no nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Agora me regozijo desde que aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Fique em pé no seu lugar e declare isso.
estendeu, quando Jesus estendeu sua mão. Foi assim que ele me consertou, diga isso. Quando ele estendeu, foi assim que ele consertou a minha vida. Foi assim que ele consertou o meu coração. Ele consertou a minha vida, diga isso. Ele consertou a minha vida, diga isso. Quando ele estendeu sua mão para mim. Levante bem alto as suas mãos e declare isso. Quando Jesus estendeu sua mão. Essa é a nossa declaração nessa manhã, meu Deus. É assim que o Senhor fez. É assim que o Senhor consertou tudo. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, diga isso. Eu era pobre, quebrado, estava todo quebrado, toda quebrada. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Estes elementos que você está vendo aí são um símbolo maior desse conserto de Deus. Esse conserto de Deus para nós. O pão e o vinho simbolizam o seu corpo e o seu sangue. Sangue que nos purifica de todo pecado. Conserta, meu Deus, conserta esse casamento. Conserta esse coração que está em pedaços. Conserta essa alma que está desfacelada. Conserta, meu Deus, esse espírito que está abalado. Conserta, meu Deus. Só o Senhor é quem pode nos consertar. Conserta nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã de conserto. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está dizendo: todas as vezes que vocês fizerem isso, eu vou consertando coisas dentro de vocês. Você entende porque Ele manda a gente repetir isso até que Ele volte? Para que sejamos consertados. Eu consagro a Ti, meu Senhor, neste momento, o pão e o vinho, símbolos, elementos daquilo que representa o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo o pecado. Consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Segure na tua mão o corpo de Cristo. Levante-o na sua mão direita. Feche os teus olhos e faça um pedido especial ao Senhor. Peça ao Senhor algo que você entenda que só Ele pode fazer. Só Ele que pode consertar. Só Ele que pode consertar. Peça e lhe será dado. Batam e a porta se abrirá. Procurem
e a chave. Desce. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, com a tua mão levantada, diga assim comigo: obrigado, meu Deus, porque Jesus Cristo veio na minha vida e consertou tudo, e vai consertar mais. Amém. Comamos o corpo. Espírito Santo, te adoramos.
minha vida. Ele consertou a tua vida. Obrigado, meu Deus. Mas eu venci. Quem te encontrar amanhã já vai ser diferente, porque o Senhor consertou. Quem te encontrar daqui a um ano já vai ser diferente, porque Ele consertou. Especialista nisso. Não tem nada quebrado em você que o Senhor não conserta. Ele vai consertar. Já começou e vai continuar. Amém? Vá para casa com essa palavra no teu coração. Tem essa oração sincera dizendo: Senhor, conserte, porque eu estou precisando de conserto. Em nome de Jesus. Vamos para casa em paz. Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Te agradeço pelo privilégio que temos de um tempo tão precioso, sentados à mesa do Senhor, à mesa do amor, recebendo do Teu Espírito Santo esse renovo. Temos declarado aqui na comunidade Farol, meu Deus, que o ano 2024 é o ano do Espírito Santo. Podemos sentir esse mover em nós, consertando todas as coisas. Continua fazendo isso. Obrigado por cada família aqui nessa manhã. Obrigado pelas famílias que estão agora em casa nos acompanhando ou em algum outro lugar. Que Deus abençoe. No nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe estas famílias, que o Senhor conceda graça. No nome de Jesus te pedimos que o Senhor toque de forma especial. Possamos sair daqui nessa manhã cheios do Espírito Santo, renovados e com o coração, meu Deus, tendo uma certeza de que o Senhor é aquele que conserta tudo aquilo que está quebrado, o Senhor conserta. Saímos daqui renovados pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Dá uma semana abençoada aos teus filhos, uma semana de paz, cheia da presença do Espírito Santo, e que milagres aconteçam, meu Deus, na vida, no caminhar dessa tua filha e desse teu filho. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Saia daqui declarando isso.